Quando foi que você parou de se cuidar? Eu entendi tarde demais que eu tinha esquecido de mim. Vou tirar o óculos para não fazer reflexo, né? Oi, meu nome é Mabel e eu tô começando a empreender no crochê. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre o quão necessário é nós cuidarmos de nós mesmas. Vamos lá? Bom, galera, esse não era pra ser o vídeo dessa semana, mas tem uma vozinha dentro da minha cabeça me falando que alguém precisa ouvir sobre isso, que eu preciso falar sobre isso, que eu preciso trazer esse assunto com alguém. Eu não sei quem é, então eu vou falar sobre isso aqui com vocês. Realmente é pra ser um vídeo mais corrido, eu não quero fazer muitos cortes, eu quero realmente falar o que tá no meu coração pra vocês. Eu anotei alguns pontos que eu quero lembrar e é basicamente isso, tá? É um ponto que tá martelando na minha cabeça que eu preciso falar. Gente, é uma coisa que eu vejo e que eu vivi também é que a mulher, normalmente mulher, né? Tudo bem se você for homem e viver isso também, mas a mulher tenta dar conta de tanta coisa. É trabalho fora, é trabalho doméstico de casa, é cuidar de família, é estudar, abrir negócio, ter um hobby, fazer alguma coisa, cuidar de si mesma, sair com um amigo, dar atenção para amigo, dar atenção para família, filho, quem tem filho. Gente, eu vejo que é muita coisa, muita coisa, muita coisa ao mesmo tempo. E a gente tenta tanto dar conta de tudo, cuidar de todo mundo, que esquece de cuidar de nós mesmas, né? Então eu vejo isso não só em mim, mas observando assim as pessoas no meu convívio e tal. Eu vejo que tem muita mulher que vive isso, que passa por isso. E no meu caso, por exemplo, vou dar o meu testemunho, vamos dizer assim. Eu saí de casa muito nova, então eu tinha ali 17 para 18 anos, eu já saí de casa. Por circunstâncias da vida, assim, não foi nada muito bravo. E aí, desde muito pequena, eu sempre tive um senso muito grande de responsabilidade, de me cuidar, de trabalhar, de ser independente. Eu sempre tive um senso muito grande de dar conta de tudo sozinha, né? Então, esse também é um grande ponto, né? A gente quer dar conta de tudo sozinha. E nem sempre a gente precisa, só que eu demorei muitos anos para aprender isso, né? Então, nessa de ter que ser independente, eu abraçava o mundo, né? Então, eu trabalhava numa empresa onde eu não era valorizada, fiquei 4 anos lá e nunca fui valorizada. Teve uns pedidos de demissão em massa, ficou só eu no setor e mesmo assim eu não fui valorizada. Cortaram comissão, então meu salário somava 50% ali um valor de comissão. Então ficava um valor muito bom onde eu conseguia viver bem, só que eu fazia muita hora extra, gente. Muita hora extra, vocês não têm noção. Eu trabalhava de segunda a segunda, trabalhava de noite, então era o tempo inteiro fazendo hora extra para essa empresa, né? Então eu trabalhava muito, 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 era só trabalho. E aí tiveram épocas onde eu tava fazendo a minha faculdade também, então teve um período onde eu fazia contabilidade, parei de fazer contabilidade, fiquei um período só trabalhando e em seguida comecei uma faculdade à distância. Mesmo sendo uma faculdade à distância, é uma faculdade. Então, ou eu tava morta de tanto trabalhar, ou eu tava fazendo coisas da faculdade, cuidando de casa. Gente, morar sozinho não é fácil. Quem já viveu sabe. Você basicamente vende o almoço pra pagar a janta. Eu queria conquistar as coisas, então comprei carro, morava numa kitnetzinha super legal e tal. Mas assim, gente, eu esqueci de me cuidar. Eu fazia tanta hora extra, eu trabalhava tanto, eu fazia faculdade, eu queria dar atenção para amigo, eu queria sair com um amigo. Então eu tava sempre ali em função de trabalhar, faculdade, amizades, sair com amigos, dar atenção para minha família, porque a minha família se mudou da cidade que eu moro em Pato Branco. A minha família mora em Campo Mourão. Então fazer viagens para Campo Mourão para ficar com a minha família, dar atenção ali pra minha mãe, que às vezes queria falar comigo e... Sabe, gente? Muita coisa mesmo. Nessa de me descuidar, de esquecer de mim, de me desleixar, eu não fazia mais unha, eu não fazia mais sobrancelha. Meu cabelo é curtinho, né? Às vezes eu fico ali um mês sem cortar o cabelo, mas eu ficava meses e meses sem cortar cabelo. Eu focava realmente
em qualquer outra coisa, menos em mim, gente. E nessa, eu já contei pra vocês que eu engordei pra caramba, né? Eu cheguei a pesar quase 100 quilos. Eu engordei muito. Eu fiquei doente física e mentalmente. Então, eu tive um burnout muito forte. Eu tinha crise de pânico pra dirigir ao meu almoço. Eu tinha crise de pânico, crise de ansiedade. Eu não conseguia ficar em ambientes com muita gente. Eu não conseguia... Sabe, gente? Era muito, muito, muito difícil. Parecia que os meus traumas se intensificavam, assim, num nível que eu tava mal. Eu sabia que eu tava mal. Eu tava tão gordo que meu joelho doía, gente. Meu joelho doía pra fazer qualquer coisa. Era horrível. Eu não tinha disposição pra fazer absolutamente nada, porque o que eu sabia fazer era trabalhar, né? E aí, gente, eu adoeci, beleza, mas o mundo não parou, tá? E eu só percebi que o mundo não parou depois de um tempo que eu tava no processo de virar minha chavinha. Então eu fui demitida dessa empresa que eu trabalhava, comecei a virar a chavinha de... Eu tinha que passar o dia inteiro comigo sozinha, dentro da minha casa. Eu ia receber seguro-desemprego, tudo bonitinho, então eu tinha que passar o dia inteiro sozinha comigo dentro da minha casa. Isso nunca tinha acontecido, porque eu fiquei 4 anos trabalhando, eu vendia férias, eu nem tirava férias de menos dias. Então eu nunca tive esse tempo de ficar sozinha comigo mesma, até aquele momento. E comecei a ficar sozinha comigo mesma e eu comecei a perceber que, gente, eu não sabia nada sobre mim, eu não sabia o que eu gostava, eu não fazia nada, sabe? Eu não tinha um hobby, nada. Eu me senti oca, eu me senti vazia. E aí eu continuava sem vontade de fazer nada, porque imagina uma pessoa que não come direito, que não sabe se exercitar, que não sabe fazer nada, né? Mas aí depois de um tempo que eu comecei a me cuidar, que eu comecei a perceber que eu tinha que focar em mim também, eu fiquei doente, gente. E quando eu fiquei doente, quando eu fiquei 15 dias internada no hospital, o mundo não parou. O mundo não parou, você acredita? Eu fui demitida ali, contei pra vocês, voltei a trabalhar, tudo bonitinho, já tava trabalhando, tinha vindo morar com meu namorado na época, então eu achava que eu ainda tinha essa mania de querer dar conta de tudo, queria fazer tudo, mas já tinha consciência de que eu precisava melhorar a minha relação comigo mesma, né? Já tinha essa consciência, só que eu só fui virar a chavinha de fato quando eu fiquei internada e eu percebi que, gente, o mundo não parou. A empresa continuou funcionando, o pessoal conseguiu dar jeito no trabalho que seria meu. A minha casa, ficou um pouquinho mais bagunçada? Ficou, mas também qual é o problema disso, né? O meu marido, eu adoro cuidar das pessoas, gente, eu amo cuidar das pessoas, eu amo deixar a casa limpinha, a roupa limpinha, fazer comida, fazer agrados, né? Meu marido se virou, tudo fluiu assim perfeitamente bem. Minhas roupas estavam sendo lavadas, a casa estava sendo limpa, tudo se desenrolou. Ou seja, gente, talvez as coisas que você tá tentando cuidar não sejam tão urgentes. E aí, se você ficar doente, quem vai cuidar dessas coisas? Talvez ninguém. Mas alguém vai cuidar, as coisas vão se desenrolar, você vai conseguir cuidar mesmo que, sabe, vai dar certo. Então, o que eu quero trazer pra vocês, gente, é assim, arrumar a casa não é tão importante quanto você cuidar de você. Mimar as pessoas não é tão importante quanto você cuidar de você. Claro que é importante, mas você tem que ser mais importante, gente. Porque se você não estiver bem, as coisas vão continuar andando, tá? As coisas vão continuar acontecendo. Tá, mas a gente faz crochê e se a gente estiver mal, as coisas não vão andar. Mais um motivo pra você se cuidar, abençoada. Mais um motivo pra você se amar, se cuidar e se priorizar. Porque se você ficar mal, quem que vai cuidar do teu negócio? Quem que vai cuidar do teu crochê? Quem que vai fazer o teu crochê? Entende? Então assim, gente, as coisas vão andar e o que não der pra andar sem você, mais um motivo pra você se cuidar. Entende? E aí, gente, quando eu me toquei disso, eu comecei a fazer coisas pequenas, não foi uma virada completa. Eu percebia que quando eu tava cansada, quando eu tava esgotada, quando eu tava fazendo demais pra fora e de menos pra mim,
Eu percebia que, gente, eu fazia as coisas errado e até hoje eu percebo que isso acontece no crochê. Eu não tenho mais mania de não me cuidar. Mas quando eu tô cansada, quando eu tô estressada, quando eu tô pensando em outras coisas, outras preocupações, eu erro muito mais no crochê. Eu faço errado, eu tenho que recomeçar. Então, assim, gente, a gente precisa entender que a maior prioridade tem que ser a gente. Porque o que não depende só de nós vai funcionar sem você. E o que depende só de você, você precisa estar bem para conseguir fazer isso bem. Você precisa estar bem para conseguir ter um relacionamento bom. Você precisa estar bem para você conseguir ter ideias de negócio boas. Você precisa estar bem para produzir. Você precisa estar bem para conseguir se concentrar. Você precisa estar bem. Você precisa se cuidar. E eu não digo só de ir na psicóloga, fazer terapia e ficar bem dentro da cachola. Mas de tudo, gente. Beber água, passar um creminho na mão, dar uma ajeitadinha no cabelo, acordar, passar uma aguinha no cabelo, acordar, lavar o rosto, passar um sabonete decente no rosto, trocar de roupa. Trocar de roupa, você só fica em casa, você é mulher, você trabalha em casa. Troca de roupa, gente. Coloca uma roupinha de treino pra depois você ir fazer uma caminhadinha na rua. Vai se exercitar, gente. Pelo amor de Deus, vai se exercitar. Vai fazer... Ó, minha baiquinha aqui, ó. Vai fazer alguma coisa, gente. A endorfina é viciante e aí você vai conseguir ficar muito melhor com você vai conseguir ter muito mais disposição. Então, assim, gente, se cuidem, né? Se cuidem. Hoje eu faço diferente, hoje eu sou uma mulher diferente. De manhã eu dou uma organizada na casa, deixo tudo no seu devido lugar e boto a minha empregada Berta a funcionar. A Berta é meu robô aspirador. Boto ela a funcionar antes de eu sair de casa. Peço pro meu marido tirar o lixo ali nos dias da semana que a gente tem definido para tirar o lixo. A gente reveza, então um faz o café da tarde, o outro faz o café da manhã. Um lava a louça da manhã, o outro lava a louça da tarde. A gente divide, gente. É tudo divididinho, tudo bonitinho. Eu faço mais coisas? Sim, eu faço mais coisas, natural, sou mulher e tal. Mas mesmo assim, se é um dia que eu preciso lavar o banheiro, mas eu também ainda não fiz a minha bike, eu também ainda não fiz o meu exercício, eu vou priorizar fazer o meu exercício, ponto. Porque o banheiro, ele pode esperar, mas o meu exercício, se eu não fizer, eu vou ficar me sentindo mal porque eu comi demais, eu vou ficar me sentindo mal porque eu não liberei a minha endorfina diária, eu vou ficar me sentindo mal porque pode ser que eu não esteja cuidando de mim, esteja me colocando de lado. Futuramente tem zilhões de impactos, gente. Você não se exercitar, você não se cuidar. E aí, até, por exemplo, fazer as unhas. Tá, beleza, tem uma louça ali pra lavar, mas marido, lava ali a louça que eu vou fazer minha unha porque é o momento meu que eu preciso ter. Né? Então, são coisas pequenas. Fazer marmita pra semana, porque eu sei que daí durante a semana eu vou ter mais tempo pra mim, pra descansar, pra fazer meu crochê, pra fazer minhas coisas, pra me organizar melhor. Fazer meu exercício antes da limpeza, igual eu falei. Passar um creminho na mão, tirar ali uns pelinhos da sobrancelha, usar uns acessórios, colocar umas roupinhas mais bonitas. Se livra daqueles trapo velho que você usa. Se você se sentir bonita também, já te ajuda, gente. Você vai conseguir fazer as coisas muito melhor, tá? No final, cuidado não é luxo, tá? Cuidado é necessidade, porque se você não estiver bem, o que não depende de você vai andar, mas o que depende de você não vai conseguir fazer nada. Então você precisa estar bem para as outras coisas que dependem só de você, a sua volta, estarem bem também. Então se priorize, se cuide, se ame, se embeleze, fique cheirosa. Cuidem de vocês, gente. Cuidem de vocês. Eu sei da beleza que existe dentro de cada uma de nós. E eu sei que se a gente prioriza muito outras coisas, se a gente se preocupa muito com outras coisas, se a gente coloca outras coisas como prioridade, essa beleza vai ficando deixada de lado. E não dá pra isso acontecer, gente, de verdade. A gente perde a nossa luz. E quando a gente perde a nossa luz, a vida fica pesada, tá? Então, me conta se isso fez sentido pra você. Eu não sei quem precisava ouvir isso, mas tá aí. E é isso, galera. Vamos lá, vamos pra cima, vamos juntas. Eu sei que esse vídeo não teve muito a ver com crochê, mas também está relacionado ao crochê, porque se você estiver bem, você vai conseguir se dedicar melhor ao crochê, tá? Então é isso, um grande beijo, se cuidem muito e vamos lá, do zero ao fio.